Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu tenho a honra de receber uma profissional e parceira que eu tenho muito carinho. Ingrid é psicóloga infantil, graduada em psicologia, com experiência em aplicação de análise do comportamento, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduanda em psicoterapias contextuais e vamos pensando aqui juntos em focar atendimento em crianças atípicas, né? E hoje veio aqui para falar sobre como as nossas vivências moldam então a educação dos filhos. Bora lá que esse assunto rende, hein? Nossa, quero ver. Porque tá tudo muito ligado, né? Quando a gente trabalha com criança, a gente também precisa ver muito os pais. E como os pais estão educando, como que é pra eles, né? Sim. Porque importa muito como foi a infância deles e pra eles passarem pros filhos. Então, a gente não pode olhar só isolado. Então, com o tempo, com o estudo, eu fui vendo, gente, a gente tem que olhar pra esses pais. Sim. E pras dores deles, pros pensamentos deles. É isso. Enfim, aquela frase clássica, né, de que o que acontece na infância não fica na infância é a mais pura verdade, porque vai acompanhar pro resto da vida, né? Então, você, como psicóloga infantil e acompanhando crianças em seus mais diferentes vulnerabilidades emocionais, quanto desse impacto de mãe e de pai, né, e quanto as crenças das crianças estão relacionadas aos comportamentos dos pais, explica um pouco pra gente isso sem incitar a culpa materna que ela já existe. Total. Porque no fim tudo é culpa da mãe, e é verdade, mas enfim, como e por que é sempre culpa da mãe no fim? Eu acho que quando a gente fala de entender esses padrões, ou, nossa, o quanto meu filho está sendo influenciado por mim e como eu sinto, não é pra dar culpa pra mãe, nossa, é você que fez isso. Não, é uma consciência de eu posso mudar, né? Não é sobre a perfeição, e sim sobre reparar, né? Essa evolução constante, a gente não busca pais perfeitos. A gente busca pais que podem ver, mudar, errar e mostrar isso para os filhos, porque é tão importante os pais entenderem e mostrarem que eles são seres humanos e que eles erram, né? Mas quando você pergunta o quanto isso influencia, o quanto eu consigo ver, é em tudo. Sempre, porque os filhos são os que os pais falam, fazem, pensam sobre si, quando eles estão se olhando no espelho. Como que eles agem consigo? É o que o filho tá vendo, né? O filho é como se fosse aquela folha em branca, ou quando tá no deserto. Quem tá próximo a você é o seu modelo. É o que eu entendo. Então, se meu pai, a minha mãe, né, quem cuida de mim, age desse jeito, eu entendo que é esse caminho, dá certo. São meus pais, as minhas referências de vida, é o meu mundo. Então, como você age consigo e com os outros, então como os pais agem um com o outro, é também como o seu filho vê que tem que resolver uma situação. Sim. Então, tá sempre muito entrelaçado. Hoje, com pequenas conversas com os pais, eles falam, ai, que eu não consigo ser assim, afetuoso. Eu já falo, o que aconteceu na infância desse pai? Como que é isso pra eles? Como que é entrar em contato com afeto que talvez ele não teve, ou teve de um jeito que não era o que ele esperava. Isso vai reverberar no filho, porque ele também vai querer esse afeto. É tão importante, né? Claro, então, quando a gente vamos pensar pela terapia cognitiva comportamental, falando de crenças, né, que são moldadas até os nossos 8 anos, a gente tem a formação das nossas crenças. Então, como a gente vê a si, o outro e o mundo. Então, é por parte das nossas experiências que nós vamos criando essas crenças. Então, as crenças dos nossos pais, com certeza, vão estar interligadas. Porque é a nossa experiência, é o que nós estamos vendo, e a criança vai pegando. Então, se o pai tem uma questão do fracasso, eu não posso fracassar, vamos colocar uma regra, assim, desse pai. Por meio, assim, de comportamentos automáticos, vamos falar, é consciente. Não é, mas ele não vai querer lidar com esse fracasso. Então, ele sempre vai ter que ser perfeito, tem que fazer tudo certo, não vai entrar em contato com isso. A criança vendo que ela também tem que ser perfeita, eu também tenho que fazer assim, então eu também não posso fracassar. Meu pai não gosta de fracassar, eu também não posso. E aí também, às vezes, começa a ter uma cobrança da criança nesse processo desse fracasso. Então, sempre que eu tô identificando na conceitualização, quando a gente tá fazendo lá a terapia, essa crença da criança, será que o pai ou a mãe também tá nessa crença? E a gente tem que identificar, e aí ter uma conversa com os pais de acolhimento, né? Entender esses pais e falar, olha,
tá influenciando? Como que a gente pode trabalhar também com você sobre isso? Uhum. E, às vezes, uma pequena conversa desse pai também se entender muda tanto pro filho. Sim. Porque ele consegue identificar e tem essa conexão de, poxa, meu filho tá passando pelo que eu passei. Só que eu tenho experiência. Ele não vai sofrer o que eu sofri. Sim. Porque eu tô aqui pra ajudar. Sim. O que eu mais percebo é, enfim, na parentalidade acontecendo de forma muito ativa no consciente eu não quero fazer o que fizeram comigo. Então, porque eu vou ficar muito atento, vou ficar muito esperto aqui, porque eu não quero reproduzir o que os meus pais fizeram comigo. Só que daí, existem coisas inconscientes que determinam, portanto, o nosso comportamento, né? Quais são esses padrões inconscientes mais comuns que você vê acontecer? Então, vamos pensar que hoje temos uma realidade e quando esses pais eram crianças era um outro contexto. Então, como que era? Hoje em dia a gente tem muito estudo, a gente consegue ler, tem tanta coisa na internet pra gente entender sobre educação, disciplina positiva. Antigamente não tinha isso, os pais não tinham essa ideia. Então, se a gente for pegar como os avós criaram os pais, tem muita questão da crítica, não saber lidar com as emoções, essa invalidação, o autoritarismo, punir antes de se conectar. Então, ou os pais podem reproduzir esse padrão de, eu tenho que ser autoridade, não, tem que seguir essas regras, como assim? Então vai ficar de castigo, eu vou tirar isso, né? Por não ter esse repertório na infância, ou é como você falou, os pais vão pro oposto. Não, me bateram muito, eu fui muito punido, fiquei muito castigo, eu não quero isso pro meu filho. Ele não vai passar por isso, e aí também vai para um outro oposto, né? Para aquele extremo de, não vou deixar, não, vai ser assim. Da permissividade, assim. Exato. Mas essa era a necessidade dos pais quando eu era pequeno. Eu precisava ser ouvido, eu precisava ser validado. Do filho não é a mesma necessidade. Então, a gente tem que olhar qual é a necessidade do meu filho? Como que eu vou escutar o meu filho? Não é nisso, eu sofri e não vou fazer igual. Porque o filho também precisa de limite. É claro que não daquele mesmo jeito. Sim. Mas a gente tem que olhar que a criança não é você. E aí os pais precisam ter esse conhecimento, né? Sobre essa percepção. E um conhecimento de si mesmo, né? Então, sim, o mundo tem falado da disciplina positiva, o mundo tem falado de parentalidade. A gente tem ouvido falar demais sobre como criar filhos. A grande questão é como é que eu vou colocar em prática aquilo no meu papel ou na minha pele, né? Porque para praticar aquela estratégia, para praticar aquela ferramenta, enfim, que a internet está fazendo... tem vários jeitos. 5 maneiras do seu filho ir pro banho sem chorar. Veja, você vai... Será que vai aplicar o meu filho? Quem é que vai aplicar? Qual é a crença que tá por detrás daquele pai que vai colocar aqueles 5 passos milagrosos em prática? Será que ele vai conseguir fazer isso? Porque também tem que levar em conta o desconforto dos pais nessa situação, né? Quantos casos já tive dos pais falando, mas eu não consigo lidar, tem tempo, tem hora da gente sair, tem esse compromisso, eu não vou ficar escutando ele vendo o que tá acontecendo, não dá naquela hora, né? Mas também pode ser uma dificuldade do pai, porque também não soube ser validado, não foi escutado. Então, é muito importante esse autoconhecimento, você entender quais são as suas dificuldades com as emoções, seus pensamentos, seus gatilhos. Porque você, nessa situação, tem hora pra chegar, eu sei que eu não vou lidar bem. Então, calma, deixa eu me preparar, deixa eu respirar antes, eu mesmo. Ou, calma, deixa eu chamar, né, o meu marido, a minha esposa. Vamos ver se ele vai dar conta melhor, porque isso eu sei que eu não vou conseguir segurar por muito tempo. Claro, é muito curioso, porque pra isso... precisa ter um nível de consciência, né? Eu preciso ter sacado o que acontece. Sabe uma coisa que eu percebia numa dinâmica de fim de dia da minha família? O Leandro com apressando, assim, tinha que apressar a Catarina pra botar dentro do carro. Só que na hora de ir embora, o fim do dia... E eu achava aquilo curioso, falava, gente do céu, que coisa, a gente não tem nada marcado, não tem mais horário. A gente tá indo pra casa, entendeu? O que será? E aí, um dia, a gente conversando, ele falou... Nossa, se você tá falando isso... Porque daí, claro, né? Gentilmente, eu narrei a cena pra ele. E quando ele viu de fora, ele falou... Nossa, você tá falando isso? Não percebi. Eu não percebia que eu fazia. Fica no automático, né? E tem uma justificativa. A avó dele dizia que 6 da tarde tinha que estar dentro de casa. Olha...
E aí rolava, então, um lance de uma hiper preocupação de descumprir uma regra, uma ordem da avó, não sei o quê. Mas veja só, ele era uma criança, ele nem percebia que ele tinha, Sim. então, essa regra de estar em casa rápido. Claro que em nenhum momento ele falava, ele não reproduzia essa fala, né? Precisamos estar até as 18 em casa. Mas ele tinha que chegar logo, entende? Isso é inconsciente. Sim. E é alguma coisa que eu tô adorando, que eu tô tendo mais caso com os adultos, com pais, né? Hoje em dia eu trabalho muito com as crianças, eu já tenho muitos pais, né? Então eu tenho o outro lado da história. Sim. E eu tô gostando muito de trabalhar com a terapia dos esquemas, né? Então, tem esse movimento de entrar em contato com aquela criança interior que foi ferida, né? Que não teve as suas necessidades atendidas. Muito bom. E é muito engraçado que eles chegam falando, não, mas eles fizeram o que podem, tá tudo bem, tudo certo. Aí você vai conversando. Ai, não tive isso. Não, não aqui. Doeu, não, eu esperava mais. E aí eles começam a entrar em contato com aquela dor, com aquelas regras que foram impostas. Sim. E aí, na terapia dos esquemas, você, por imagens mentais, pela parte da cognição, você entra em contato com essa criança interior, hoje sendo um adulto saudável, e podendo fazer as pazes com esse passado, ou poder falar com esses pais que antes tinham te machucado e você nem sabia. Porque você nem sabia que você podia ser ouvido, né? Antigamente a criança não era, nossa, tem medo do escuro. Para, né? Não existe. Que bobagem, né? Bobagem. A criança entende. As minhas dores, o meu medo é uma bobagem. Aí chega na adolescência, eu não vou falar pra minha mãe, pro meu pai, é uma bobagem. E às vezes é sério, mas ele aprendeu que era uma bobagem quando era pequeno. É isso. E aí precisa ter todo esse movimento, mas é uma delícia quando o adulto vai percebendo a sua criança que vai entrar muito em contato quando é pai com o seu filho. Quando você vai passando pelas fases do seu filho, você vai tendo gatilhos da sua própria fase. Claro, claro. E é muito curioso quando a gente pensa, por exemplo, em falas muito prontas, né? Então, não, eu sei que eles fizeram tudo o que eles podiam e deram o melhor deles e tal. Quando uma fala genuína, ok. Quando uma fala pós-cura de dores, ok. Mas muitas vezes é uma fala muito, muito vazia, na verdade, e de conformismo. Trabalhar aceitação, ok. Mas a diferença de aceitação e conformismo para a saúde mental tem muita diferença, não? Muita. E também, às vezes, é uma frase para evitar entrar em contato, né? Claro, então, claro, não, tá tudo bem, mesmo, né? Não precisa entrar nesse tópico, porque é difícil. Então, quando a gente fala dessa consciência que os pais precisam ter, às vezes é difícil você ter sozinho, né? Em casa, vou ler, eu ver um vídeo, nossa, mas eu vou entrar em contato com a minha dor, que eu nem sei que tinha uma dor. Isso. Não, tá tudo bem. E aí, às vezes, é na terapia que os pais, não é o adulto que fala, não, acho que eu estou precisando quando identifico uma demanda, né, esse sofrimento. A terapia é um lugar seguro, é um lugar onde ele vai ter, às vezes, essa reparentalização do que ele não teve, vai entender essa origem. E por ser um lugar seguro, ele vai poder entrar em contato com esse passado sem a culpa, que foi o que a gente falou no começo, claro, né? Claro. E até pensando, então, nesse caminho, o que você já direcionaria de alguma forma esses pais na busca de autoconhecimento? É na terapia? É na terapia que eles encontram o autoconhecimento? É assim que eles vão acessar essas dores e cuidar dessas dores? É só esse o caminho para uma boa criação de filhos? Porque, veja, se estamos falando que dores dos pais, inevitavelmente, causará dores nos filhos, porque de maneira inconsciente, a gente não quer fazer isso, mas de maneira inconsciente a gente vai reproduzir as nossas dores na nossa parentalidade. É na terapia que a gente desfaz esse emaranhado? Eu acho que ela é uma grande ajuda, né? Porque você tem um profissional que entende do assunto e ele vai te dar um direcionamento para esse conhecimento, né? Às vezes uma orientação parental que é mais focada nisso também, mas não é só isso, também tem os livros, né? Hoje em dia a gente tem muito conhecimento fácil, a gente consegue comprar livros com mais facilidade, tem o e-book, só que vai depender da pessoa, porque cada pessoa tem a sua dor, a sua vulnerabilidade. E tem gente que vai ler, vai identificar, vai entrar em contato, vai falar, nossa, eu posso já fazer diferente, já vou ver o que eu posso melhorar, e vai lidar bem com isso. Tem gente que não vai lidar bem com isso, a gente não sabe o histórico de vida. Então, na terapia é um lugar que ela
vai ter esse acolhimento e esse direcionamento. Mas a gente sempre vai ter que pensar, então, nessa vulnerabilidade, que é diferente de pessoa para pessoa. Eu posso ter uma vulnerabilidade maior que a sua, né? Então, aí eu vou precisar de mais terapia para poder lidar com os meus sentimentos. E às vezes você lendo, identificando, fala, nossa, legal, achei muito interessante, vou tentar. Então, acho que tem vários caminhos e a terapia ajuda quando é mais necessário. Sim, eu percebo muito na mentoria de pais, por exemplo. Então, pais de crianças com qualquer neurotipicidade. TDAH, TEA, altas habilidades de superdotação, enfim. Esses pais, de alguma forma, em algum momento da vida, eles também experimentaram fracassos importantes. Afinal de contas, a altíssima incidência de heredabilidade genética nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, alguém ali tem, né? Sim. E aí, esses pais eu percebo que chegam muito feridos, porque tem uma hiperidentificação com o comportamento do filho. Eu vejo 2 cenários. A hiperidentificação, então, eu também era assim, eu preciso fazer alguma coisa por esse cara, muito, porque ele não pode sofrer como eu sofri. Sim. E aí roubam a autonomia dele, e assim, em alto grau potencial. Eu quero que você fale um pouco disso. E o outro extremo que eu vejo é, eu tô aqui, vivo, então você, por favor... vai sobreviver. Sobreviva também. Só que eu percebo ali na construção de estratégias, esse pilar aqui, esse extremo, né, de eu sobrevivi, bora que a vida tá aí pra você, faça acontecer, tem tanta dor. Sim. Tem uma fala agressiva. Então, parece forte. Mas, quando eu vou me aproximando na mentoria de pais, são os pais que geralmente eu recomendo. Que tal um acompanhamento terapêutico individual pra você? Sim. Um olhar pra você. Porque eu tô vendo que tem mais dor do que necessariamente força, né? Sim. Fala desses 2 extremos pra gente. Eu acho que até falando da orientação parental e da terapia, né? Porque a orientação parental, você vai entrar em contato, sim, com algumas dores, você vai ter que ver um pouco o seu passado, porque na orientação a gente vai falar de estilos parentais, essa influência, tem essa psicoeducação. E aí tem alguns pais que vão, como a gente falou, essa vulnerabilidade. Alguns pais vão falar, legal, vou conseguir lidar. E tem esses pais que vão ter essa resistência, porque é uma regra, né? Não vou entrar em contato, é uma dor com essa crença que às vezes pode ser um de desvalor, de desamparo, e é muito forte. E aí vai pra essa evitação. Então, quem tá na mentoria, né, vai falar assim, você precisa ter um olhar pra você, porque quando a gente tá nessa evitação, porque não foi validado no meu sentimento, não foi visto na minha infância. Então, como você vai tratar isso como pai sem antes se ver e se acolher? E aí já vem o processo da terapia, que vai ser mais individual, vai ter todas essas etapas de... vamos criar um vínculo, vamos falar de um ponto que não dói tanto, tá, agora a gente pode ir para outra etapa, e a gente vai sentindo mais aquele indivíduo, né? Não é focado em como você vai manejar o seu filho conforme essas teorias que eu tô te passando, é o melhor jeito de lidar. Você antes, então quando a pessoa cuida de si, entende mais as suas emoções, as suas crenças, seus pensamentos, eles vão conseguir lidar melhor com os seus filhos. Muito bom, muito bom. E essa questão, por exemplo, do roubo da autonomia, porque de alguma forma eu quero proteger. Sim. Então, enfim, quero te ouvir pra gente pensar. Tem negligência aí ou tem superproteção? Enfim, é um emaranhado. Nossa, tem um filme que mostra muito isso, Procurando Nemo, o Marlin. Gente, nossa, muito. Tanto é que ele fala assim, eu não quero que nada aconteça com o Nemo. E a Dory vira e fala, você não quer que nada aconteça com o Nemo? Nada vai acontecer com o Nemo. Então, ele também não vai viver, ele também não vai aprender. E vai dar certo a sua estratégia, né? E aí é o que acontece no filme. Mas é muito isso, tem que ter um equilíbrio entre proteção e dar autonomia para a criança. Então, o primeiro de tudo, até a gente pensar em terapia dos esquemas, as necessidades emocionais que todas as crianças precisam ter, que é o afeto, tem a questão da autonomia, o limite, a validação e a espontaneidade. Então, são essas são as necessidades básicas que a criança precisa.
E uma delas é a autonomia e limite. Então, ok, você vai dar limite, você vai mostrar o que é certo e errado, mas também tem que fazer o passarinho voar, sair do ninho. Então, você vai dar o afeto primeiro, você vai validar, você vai mostrar que tem base pra escuta, pra estar presente. E aí, você vai encorajar essa criança a falar, agora você vai. Então, não é sobre você fazer tudo pelo filho pra nada acontecer, nada dar errado, ele não sofrer, ele não entrar em contato com essa dor. Eu estou aqui para te direcionar. Quando você errar. Porque quando a gente fala desse desenvolvimento, de errar, né, de deixar que aconteça algo, essa autonomia é a criança desenvolver habilidades de desenvolvimento, habilidades internas. Sim. De como eu vou brigar, né, brigar não, né, quando estão brigando comigo, aí como eu vou resolver esse problema, exato, né, como eu vou lidar com essa emoção, quando eu estiver sozinho, eu tiver que resolver, caiu a coisa, meu Deus, tem que pegar, tudo são resoluções que eles vão desenvolvendo e criando essas habilidades. Sim. Então, você tem que mostrar que o seu filho tem capacidade para isso, né, tanto é que vem primeiro o afeto, ele ter essa base emocional, para ele ter esse senso de capacidade de si, na autonomia. Então, sim, os pais vão estar presentes, vão estar supervisionando, mas eles estão incentivando também essa criança a crescer e entender que erra. Nossa, e precisa muito superar crenças mesmo particulares, porque diante do erro de um filho, a tendência é dizer, eu avisei, tô falando. E aí, no fim, a gente coloca tudo a perder, porque a gente dá o espaço para desenvolver, para fazer. Esses dias, a Catarina adora cozinhar comigo, e daí ela queria muito cortar uma cenoura com uma faquinha, que é a faquinha dela. Sem conta, qual a chance de dar certo? Vai só deslizar aqui. Exato, é um total de 0 possibilidade. E daí, eu não disse pra ela não dá. Eu disse, filha, a cenoura é bem dura, a sua faca, ela é uma faca de criança, então não é uma faca tão forte igual a de adulto. Eu acredito que não dê pra cortar. Você quer tentar? Quer. Então você tenta. Se você perceber que realmente não tá indo, você me avisa. E aí corto eu com a minha faca. Aí ela falou, tá bom. Aí ela foi, Ingrid, ela encostou a faca na cenoura. Ela nem fez nenhum movimento de corte. E ela disse, está dando certo, mamãe. Aí eu disse, tudo bem, vai lá, vai até o fim, tá tudo certo. E não tava dando certo, porque aquela faquinha sem serra nenhuma, que não corta nem o pão. Oh, meu Deus. Ela disse, mamãe, será que você pode me dar uma ajudinha? Posso, claro, com certeza. E aí, falei, então, enquanto isso, vai cortando aqui esse outro, que daí era só o cogumelo ia cortar facilmente com a faquinha dela. Vai cortando esse daqui, filha, eu vou cortando a cenoura com a minha faca. E tá tudo certo. Naquele momento, lá dentro, assim, eu pensei, avisei, não tô falando que essa faquinha não vai dar pra nada, gente, pelo amor de Deus. E não... A gente tem que controlar esse controle de ter razão, né? Sim. Quantas vezes, às vezes, eu tenho que falar pros pais de... Tá, mas você pode falar isso internamente. Você pode... Sabe o que eu ensino pro seu filho de parar, pensar e agir? Que tal praticar? Vocês também podem parar, pensar, às vezes falar internamente, ou sair se tiver muito difícil pra você, aquele cenário, né? Também se validar que aquela situação você não sabe lidar, você vai querer falar alguma coisa, então tudo bem, você pode se respeitar. É o autorrespeito que vem antes, né? De si, pra você passar isso pro seu filho. E essa, acho que é uma boa ferramenta, né? O parar e pensar antes de agir e falar internamente, mas não verbalizar, né? Sim. Não verbalizar o que a gente tá pensando. Porque daí a gente dá uma roubada nessa autonomia, mas esse nem é o principal ponto, né? O problema mesmo é a gente instalar a ideia da incapacidade a partir de uma evidência. Viu? Eu te avisei que não ia dar certo. Aí ela, nossa, viu, tô provando, foi provado. É isso. E aí eu não consigo fazer nada, não sou suficiente, não sou capaz. São São pequenas palavras que ficam lá dentro. Então é que tem um episódio do Simpsons, gente. Eu vejo só um trecho. Só tem um trecho que às vezes para alguns pais ou para alguns pacientes eu gosto de mostrar para exemplificar. Mas eu não vou lembrar o nome deles, mas a pequena, a filha, a mãe fala pra ela que ela era gordinha. Nossa, tá gordinha, mas foi assim tão inocente. E aí, elas vão pra uma sessão de hipnoterapia. E a mãe entra na cabeça da Liz. Acho que é isso. E ela vê que tem uma muralha, assim, gordinha, enorme. Que ela colocou, né? Fica, assim, marcado. E aí, ela também vão pra cabeça da mãe. E na mãe também tem uma questão, acho que de perfeição com o cabelo. E ela fala, nossa, eu também passei por isso. Né? Então, como algumas palavras ficam tão marcadas na vida da criança, e não só pelos pais, em casa, com amigos, na escola, com pessoas e vivências que teve, fica ali.
marcado. E aí, é claro, na terapia que a gente identifica e a gente fala, Claro. ok, mas como que a gente pode agora lidar com esse pensamento? Também foi quando você foi criança, e agora? Quais são as evidências? Ou a gente tem uma palavra melhor para esse sentimento, essa situação? Como a gente pode pensar diferente? A gente não vai apagar esse histórico, essa dor, essa palavra que tá lá, mas a gente pode enfeitá-la, a gente pode construir outra junto. E mudando essa dor. Sim, com certeza. O significado dela, né? É ressignificar tudo isso, né? Porque a gente não vai mudar a nossa história, mas a gente pode mudar a forma como a gente encara a nossa história. Sim. Né? E é a partir daí que a gente consegue fazer tudo diferente. Exato. Né? É muito bom. É um tema profundo, porque no fim a gente vai reproduzir, a gente está falando de pais e filhos, mas a gente também vai reproduzir nossas crenças nas outras relações. Sim. Né? Então, Sim. quando a gente pensa em crenças, a gente precisa muito desse autoconhecimento, dessa autoconsciência, para que a gente se relacione bem com o mundo, na verdade, né? Sim. Que caminhos, assim, zero receita mágica, tá? Mas que caminhos você deixaria para os pais? Até como forma de acolher essa grande preocupação que todo pai e mãe tem de não causar traumas nos filhos, né? Que você deixaria como eu acho que eu vou receitinha imperdível? Eu acho que eu vou até trazer uma experiência própria. Boa. Não sou mãe ainda, mas quando eu tava no meu primeiro semestre de psicologia, a gente vendo sobre desenvolvimento infantil, eu lembro que eu começava a me bater um desespero. Eu falava, gente, essas crianças, elas são tão vulneráveis. Tudo que eu falar, fizer, agir. Gente, aí eu comecei a me pressionar já. Eu vou ter que ser perfeita quando for eu. Meu Deus, eu vou dar trauma pro meu filho de qualquer jeito. Nossa, me bateu um desespero. E hoje, né, depois de toda uma história de estudo, eu vejo que não é a perfeição que a gente busca, não são pais perfeitos, não é você ter tido uma infância perfeita também que vai fazer você ser um bom pai ou uma boa mãe. É você entender que você é ser humano, né? Pros filhos, é importante eles saberem que os pais erram, que os pais estão ali, que eles estão dispostos a ouvir, a estar presente. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, estar ali e disposto para caminharem juntos, porque tem uma grande mudança da vida quando você tem um filho. E você vai se reconstruir também nesse novo papel. E você vai trilhar junto com ele. Muito bom. Tá tudo bem ser um eterno aprendiz. Né? Sim. Você é pai, você é mãe, mas você continua podendo aprender a ser pai e mãe. Sim. Pra vida toda. Sim. Né? Que bom, que bom. Eu espero que você se sinta acolhido, que você se sinta acolhida com essa conversa e não cobrado em fazer nada perfeito e nada diferente do que você faz. Mas olha pra dentro e se você entender que tem aí um buraquinho precisando de fortalecimento para que a sua parentalidade esteja mais forte também, procura ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. Ao contrário, é sinal de muita coragem, né? Sim, tem que ter coragem pra pedir ajuda. Igual a Catarina já tem. Pois é, fofinha. Ingrid, obrigada. Obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento para tantas famílias que precisam desse abraço em forma de conhecimento. Obrigada muito obrigada por estar aqui. É ótimo bater esse papo e poder passar essas informações. É isso, muito bom. Obrigada e até a próxima.